Olá, e hoje vamos falar novamente sobre contrato de locação. Só antes, vamos relembrar o que já tratamos em vídeo anterior, que são sobre, na verdade, trata-se de um método sobre as 5 etapas que um contrato de locação, para que bem realizado, deve observar. Então vamos lá. Primeira etapa do contrato de locação é a negociação entre as partes. É o momento em que as partes conversam e ajustam todos os pontos do contrato de locação. Depois, análise da ficha cadastral do futuro locatário. Ou seja, é neste momento que a gente analisa se o locatário tem ou não capacidade financeira de suportar o valor da locação. Terceira etapa do contrato de locação, a elaboração do contrato, que é neste instrumento que a gente vai colocar todas as condições discutidas e tratadas entre locatário e locador. A quarta etapa do contrato de locação, a entrega das chaves. É nesta etapa que tem que tomar cuidado na hora de entregar as chaves ao locatário, de certificar a condição real do teu imóvel, para que depois você possa discutir futuramente em caso tenha aí algum tipo de prejuízo. E a quinta e última fase, que é a gestão, é a administração desta locação, seja através de uma imobiliária, seja pelo próprio titular, pelo próprio proprietário, por um investidor, independente disso, se faz necessário administrar, gerir esta locação. Mas se você tem dúvidas sobre qualquer uma dessas etapas ou o que se discute dentro de cada uma dessas etapas, basta procurar aqui no canal, nós já gravamos um vídeo falando de forma mais aprofundada sobre cada uma delas. Mas hoje a gente volta aqui para falar do quê? Exclusivamente da primeira etapa do contrato de locação, que é a aproximação e a negociação entre as partes. Então, para que exista um contrato de locação, é necessário que a gente aproxime locador e locatário. De alguma forma, eles precisam se encontrar. E quais são os caminhos mais comuns? Quais são as ferramentas? Quais são os canais mais utilizados para que locador e locatário se encontrem? Então, hoje nós temos sites que são especializados. Então, os mais famosos, Zap Imóveis, Quinto Andar, Booking, Airbnb, são todos sites que são especializados, claro, além de compra e venda, mas também em locação de imóveis. Além desses canais, nós temos também as tradicionais imobiliárias, nós temos também os corretores de imóveis e nós temos as famosas plaquinhas, que são aquelas que são fixadas no próprio imóvel, muitas vezes com o nome da imobiliária, outras vezes com o nome do titular, do proprietário, entrar em contato diretamente com o proprietário. Todos esses são canais que permitem que ocorra o quê? A aproximação entre o locatário e o locador. Uma vez que isso ocorra, uma vez que locatário e locador entrem em contato, e isso normalmente se dá através de um intermediador, que são esses que nós acabamos de falar aqui, imobiliária, corretor. Nesta aproximação, nesta primeira etapa da locação, que é a fase negocial, é um momento, e por isso que a gente diz que isso é um método, é um momento em que é fundamental que sejam ajustados diversos pontos consideráveis sensíveis dentro de uma locação. Dentre esses pontos, a gente utiliza aqui esse mecanismo. Muitos perguntam, mas posso fazer de forma diferente? Claro que pode. Aqui é um método que a gente aplica, que a gente utiliza e que serve para quê? Para otimizar as etapas da elaboração de um contrato de locação, tá? Então esse é um método que nós indicamos, mas não tenham dúvidas que pode haver outras formas, desde que isso se adeque para você. Então vamos lá. Nessa negociação, primeiro ponto que é fundamental, para quem eu devo, para quem eu vou locar?
Vou locar para pessoa física ou vou locar para pessoa jurídica? É comum no dia a dia da nossa atividade surgir essas dúvidas. Ah, mas eu loco para pessoa física, loco para pessoa jurídica? Existem desdobramentos tributários dessa escolha. Se eu loco para pessoa física, se eu loco para pessoa jurídica, mas em outro momento a gente aprofunda. Mas o primeiro ponto é, para quem eu loco? Pessoa física ou pessoa jurídica? Então, se você puder fazer um checklist, vai colocando aí na tua tabelinha, primeiro ponto que eu tenho que perguntar para locador e locatário, porque eu estou falando que precisa haver um ajuste entre ambos, para que a partir daí eu possa ir para a segunda etapa. Então, voltando, estou na primeira etapa, identifico se vou locar para pessoa física ou pessoa jurídica. Segundo ponto, valor da locação. Qual será o valor da locação? Esse item é fundamental para a gente prosseguir. Depois, prazo da locação. Por quanto tempo eu vou alugar esse imóvel? Por quanto tempo o locador quer locar? Por quanto tempo o locatário quer ficar nesse bem? Então, o prazo de locação também é um item que costuma gerar discussão. A gente gosta de já ir para a próxima etapa com esse item muito bem alinhado. Outro ponto que é fundamental, garantia da locação. Muito bem, tem muitos locadores que não abrem mão de, no contrato de locação, assegurar uma garantia. E por que digo que não abrem mão? Porque, de acordo com as últimas atualizações da legislação locatícia, hoje é possível você fazer uma locação sem a fixação de nenhuma garantia. O que muda? Muda que você, em tese, tem um procedimento judicial mais célere na retomada do imóvel. Embora você não tenha nenhum tipo de garantia, o que é que você tem? Um mecanismo judicial que permite a retomada do imóvel de forma mais eficiente. E costuma funcionar? Sim, costuma funcionar. Agora, é evidente que, pelo período que você vai demorar do momento em que o inquilino deixa de pagar até a retomada do imóvel, se eu não tenho uma garantia locatícia, a probabilidade de recebimento deste período diminui. Em contrapartida, eu tenho uma retomada mais rápida. A garantia locatícia, que é o que a gente acaba de dizer aqui, de uma certa forma, ela traz uma segurança para a locação como um todo, para o processo judicial, no momento da cobrança, mas ela torna o processo um pouco mais lento, um pouco mais demorado. Então, ajustar desde já que modalidade de garantia, por mais que isso possa mudar nas fases seguintes, e a gente vai falar disso, neste momento inicial já é importante. Se o locador diz para você que está fazendo a intermediação que ele só loca se tiver uma garantia imobiliária, por exemplo, já antecipa isso para o cliente, para você não evitar de chegar lá na frente, perder todo o tempo com a primeira, segunda etapa, quando chegar na terceira etapa a coisa não concretizar por conta de uma ausência de discussão desse item. Então aqui no nosso checklist a gente pede para as partes já deixar bem identificado também que tipo de garantia vai ser utilizado. Fora isso, necessidade de reforma. Esse é outro ponto. Muitas vezes, depois que o locatário já está dentro do imóvel, assim que ele pega a chave, já assinou o contrato, já formalizou, ele levanta a mão e diz assim: olha, mas eu preciso reformar isso daqui. Isso aqui não está bom, isso aqui não está bacana. Então, para evitar esse tipo de transtorno para o locador, para quem faz a gestão dessa locação, é fundamental que já trate com o inquilino e com o locador se haveria ou se haverá necessidade de fazer algum tipo de benfeitoria, reforma, mudança, modificação no imóvel. Ok? Coloque isso também aí no seu checklist. Carência, outro ponto que é importante ser discutido nessa fase negocial. A carência é o prazo que eu concedo para o locatário para que ele fique sem pagar o aluguel em contrapartida de algo. Ou seja, tenho que mexer no imóvel, preciso ajustar o telhado, preciso derrubar uma parede.
Desde que tenha as autorizações, e isso vai gerar um custo aí para o inquilino, pode o locador conceder para ele um período de carência. Vai conceder para ele um período que ele fique sem pagar o aluguel, sendo isso uma contrapartida pelos benefícios, pelas benfeitorias que ele está introduzindo no imóvel. Tá? Então, esse ponto ele também é bem importante que você já peça para as partes alinharem essas questões antes da gente ir para a segunda etapa aqui do nosso método, ok? E por fim, e um item que eu acho muito importante, é já alinhar nesta primeira fase a remuneração do intermediador, seja imobiliária, corretor, seja quem for que estiver fazendo a intermediação da locação, fundamental ajustar aqui o tipo de remuneração. Ou seja, qual a comissão será cobrada pela intermediação. Então, normalmente se ajusta lá o valor de um aluguel para o intermediador, se ajusta lá um percentual, aquele percentual que eu vou cobrar mensalmente para fazer a gestão da locação. Isso estou trazendo sobre o ponto de vista prático. Mas isso precisa ser ajustado já na negociação. Então, quando eu estou lá negociando com as partes estão ajustando os pontos, eu já preciso deixar muito claro, se você atua aí na intermediação do imóvel, deixe claro desde já o quanto será cobrado pela intermediação. Documente isso. Vocês verão mais para frente o porquê da importância disso. Tá? Quando eu não documento, quando eu não informo o meu cliente, eu não digo o valor da remuneração, e caso essa aproximação e essa intermediação dê frutos, saia um contrato de locação, depois você pode ter dificuldade em cobrar ou receber a sua comissão, ok? Então, ajustar desde a primeira fase, a fase de tratativa, a fase negocial, os valores de comissão também é fundamental. Aí muita gente me pergunta e diz, mas por que eu devo começar pelas tratativas? Por que eu não posso começar pela fase 2? Lembrando, a fase 2 é a análise da capacidade financeira do inquilino. Tem gente que me pergunta, mas Ricardo, por que eu não começo analisando a ficha? E se a ficha não for boa, eu nem progrido? Porque você pode começar analisando a ficha cadastral, pode fazer a sua análise de crédito. Para alguns intermediadores, algumas imobiliárias, isso gera custo. E esse custo, muitas vezes, não é suportado nem pelo inquilino, nem pelo locador, se você ainda não fez aquele lançamento, aquela indicação que eu te disse lá da sua remuneração. Então, muitas vezes você evolui para uma tratativa, você evolui para uma análise de crédito, você analisa o crédito, quando diz que está aprovado, você precisa voltar lá atrás para discutir valor da locação, você precisa voltar lá atrás para discutir que tipo de garantia, você precisa voltar lá atrás para discutir o prazo da locação, e aí, ou seja, o trabalho da fase 2, se eles não se compuserem lá, não fizerem um acordo com relação a esses requisitos, o trabalho foi perdido, tá? Então, por isso que no nosso método a gente começa com as tratativas. Finalizou as tratativas, aí sim a gente vai para a fase 2, que é a fase de análise de crédito, e não ao inverso. Bom, então vamos lá, dando sequência. Vamos trazer um tema, dentre todos esses pontos que eu disse que são importantes para que a gente colha aí antes, nessa primeira fase negocial, eu disse que seria importante ajustar a remuneração. Por quê? Porque a gente está falando aqui da comissão do intermediador. Então, se você é corretor imobiliária ou está intermediando de alguma forma e pretende receber a comissão por conta disso, a pergunta que eu deixo para vocês é: quem deve pagar a comissão para o intermediador? Uma vez que eu aproximo as partes, uma vez que dessa aproximação as partes se ajustam e sai daí um contrato de locação, quem paga a comissão para o intermediador? Então, em regra, na prática, quem paga a comissão é sempre o locador, né? A gente tem, assim,
como prática habitual de que o locador acaba pagando a comissão aí do intermediador, que também normalmente acaba sendo o valor equivalente a um mês de aluguel. Agora, claro, isso eu estou falando de prática. Pode ser ajustado? Aí tem gente que vai levantar a mão e vai falar: ah, não, Ricardo, mas olha só, aqui a gente cobra diferente o valor da comissão. Claro que pode ser ajustado da forma com que você queira, desde que devidamente informado para as partes, inclusive de quem é a responsabilidade pelo pagamento da locação, aqui, ó, nesta primeira fase, é justamente na fase em que nós estamos, na fase negocial. Então, dentro dessa fase negocial, eu indico quem é responsável pelo pagamento, qual é o valor, que forma que eu cobro a comissão, a partir de que momento incide aqui essa comissão, tá? Então, na prática, quem paga é o locador. Ah, mas acontece o seguinte, eu intermediei, aproximei, não falei nada. Quem é que tem que pagar? Se eu tiver que cobrar de alguém, de quem eu cobro? Ora, nesses casos, a lei traz a solução. Qual é a solução apresentada pela lei? Que a obrigação de pagar a intermediação, a obrigação de pagar a administração, as despesas geradas na aproximação e na conclusão do contrato de locação é do locador. Isso aí está lá no artigo 22, no inciso 7 da lei de locação, tá? Então a lei prevê, se você não ajustar de forma diversa, a lei diz que a obrigação é do locador e ele quem deve pagar. Agora, o ponto mais sensível desse vídeo, talvez o ponto mais difícil de compreensão, que é a partir de que momento passo ou se deve pagar a comissão do intermediador. Então tá lá você intermediando uma locação, tá lá você pegando as informações, ajustando o valor, ajustando o prazo, ajustando carência, ajustando qual garantia vai ser dada. A partir de que momento você pode dizer: agora eu tenho o direito de receber a minha comissão pela intermediação? É quando eu aproximo, basta eu apresentar o A para o B, eu posso cobrar já o valor da comissão? Ou, a partir do momento que eu aproximo as partes, alinho todos os pontos, valor, carência, prazo, garantia, aproximei, alinhei os pontos, já faço jus a receber a comissão? Ou somente a partir do momento que as partes assinam o contrato, assinou o contrato, já faço jus a receber a comissão? Então, neste ponto, a gente para e eu destaco mais uma vez para vocês. Lembra que eu disse da importância de informar qual o valor da comissão? Aqui se encaixa perfeitamente esse ponto. Além de eu informar qual o valor da comissão, eu digo lá que você deve pagar a comissão desde que ocorra isso. E isso pode ser a aproximação, isso pode ser a aproximação e o alinhamento de todos os pontos, isso pode ser a assinatura do contrato de locação. Então, digo desde já para o meu cliente a partir de que momento ele me deve a locação. A comissão. A comissão, ela só é devida, então, com o pagamento da primeira mensalidade. O locador me deve o valor equivalente a um aluguel somente se o inquilino pagar o primeiro aluguel? Ou será que ele já me deve a partir do momento que as partes se alinharam e assinaram um contrato de locação? Então, por isso que, mais uma vez, para aqui e olha a importância de eu informar e alinhar antes quando é que faz jus ao pagamento da minha comissão. Na prática, a gente tem visto que muitos intermediadores, corretores, imobiliárias têm cobrado a comissão somente após a assinatura, o contrato formalizado, e aí o que ocorre? O primeiro pagamento é destinado para a própria imobiliária, para o próprio corretor, intermediador e assim sucessivamente.
O que é que tem decidido os tribunais? Essas discussões são comuns no âmbito jurídico. E o que tem decidido os tribunais? E é muito interessante que as decisões judiciais são em que sentido? Uma vez que o intermediador gere aqui a aproximação, apresentou as partes, locador e locatário, alinhou os pontos, as partes estão de acordo, ou seja, ele atingiu o objetivo dele, que era aproximar e fazer com que o negócio acontecesse. Os tribunais têm entendido que uma vez que o negócio se concretizou, e aí de forma escrita ou verbal, não importa aqui, faz jus o intermediador à comissão. Por que isso é tão importante? Porque agora vamos trazer uma malandragem prática do mercado. Isso é legal. O que acontece? Muitos corretores nos procuram com a seguinte reclamação. Olha, Ricardo, eu fiz a intermediação, as partes alinharam todos os pontos, valor, prazo, carência, garantia, tudo muito bem alinhado. E o que acontece? Depois as partes, por fora do intermediador, entre elas, vão lá, celebram o contrato de locação no intuito de ocultar isso do intermediador. Ou seja, você desenvolveu o teu trabalho, aproximou, ajustou todas as partes, um fala com o outro, locatário e locador falam, olha, vamos fazer por fora da imobiliária? E aí eles vão lá, assinam um contrato justamente para que não haja o pagamento da comissão. Então, olha só, nestes casos, o que é que os tribunais vêm decidindo? Se você cumpriu aqui a tua função, aproximou, as partes se alinharam e depois, de alguma forma, o negócio concretizou, sem que observasse aqui o teu trabalho, você pode cobrar isso judicialmente. E assim, em termos de decisões judiciais, a grande maioria, a grande proporção, desde que você consiga demonstrar que desenvolveu a intermediação. Então, olha só, volto na questão principal. Por que que na fase negocial eu tenho que dizer o valor, eu tenho que ajustar, eu tenho que documentar a atividade que eu estou tendo com o meu cliente? Justamente para que numa situação como essa eu possa o quê? Voltar a cobrar. Então, ou cobrar extrajudicialmente ou através de uma ação judicial. Beleza? Fica a dica, se inscreve aí no canal, ativa aí esse sininho que vem muita dica boa por aí.